Bom dia, dia. doutora. Ok. Tá aparecendo aí para todo mundo? Está. Sim, tá. Só um pouquinho. Bom, gente, nossa aula de hoje vai ser de curativo. O que vocês entendem aí por curativo? Não, curativo seria primeiramente a limpeza e depois o curativo, a defesa contra a bactéria entrar Isso. E ele pode ser no de que ferimento. tipo? Hum, aí já me pegou. Então, vamos ver. Ele pode ser oclusivo, semi-oclusivo, de 3 pontos. É quando a gente deixa um lado aberto, tá? Então, vamos lá. O curativo. O que é, primeiramente, né? A definição. O curativo ele é um procedimento terapêutico que consiste na limpeza, no qual toda a substância e solução necessárias são colocadas diretamente sobre o ferimento. Primeiro, o paciente chega ali no pronto-socorro, né? Uma queda de moto não muito grave. O que você vai fazer com aquelas escoriação dele? Você vai ter que lavar, né? Vai ter que tirar aquela sujeira do asfalto, né? Vai ter que lavar com soro fisiológico, soro abundante. Depois você coloca o clorexidin, né, para secar aquele ferimento. Tem ferimento que a gente vai precisar tampar ele, né, ocluir. Tem ferimento que a gente não vai precisar tampar ele, né, que a gente chama de oclusão, não precisa ocluir ele, tá certo? Então, qual que é a finalidade do curativo? É evitar a contaminação de feridas limpas, facilitar a cicatrização, reduzir a infecção nas lesões contaminadas, absorver secreções, facilitar a drenagem de secreções, remover a hemostasia com os curativos compressivo, manter o contato de medicamento junto à ferida e promover o conforto ao paciente. Por quê? Porque você vai tampar aquele curativo. Homeostasia, por quê? Para a hora que você oclui ali, para ele não estar saindo sangue abundante, né? Você vai pressionar um pouquinho. Tem curativo que você vai pressionar ele um pouquinho ali para não tá saindo sangue em abundância. Você vai facilitar a drenagem de secreção, por quê? Porque vai sair a secreção, né? O pus, o que não for na ferida, o que não for. Vai sair o pus, vai sair aquela sujidade da pele mesmo, da infecção. Se tiver infecção, você vai ter que apertar para drenar para sair, né? A drenagem é a saída, tá? Então, qual que é o curativo ideal? O curativo ideal é você manter a alta umidade, né? Nada de curativo seco em ferida aberta. Não há necessidade de secar a ferida aberta, somente a pele ao redor dela. Então, você lavou aquela ferida, você vai lavar com soro fisiológico, ou se você tiver uma torneira, você vai lavar em água corrente e você não vai secar em cima da ferida, tá? Você só vai secar em volta da ferida, tá certo? Certo? Remover o excesso de exudato. O curativo, ele deve ter um pouco de absorvência. Então, às vezes você pode passar só
uma gase, assim, ou um pano, assim, por cima. Um pano estéreo, uma gase estéreo por cima só, sabe? Pra você tirar aquele excesso de água, aquele excesso de exudato ali. Mas não que você vai secar totalmente, deixar ela sequinha. Isolador térmico. As feridas não devem ser limpas com soluções frias. Os curativos não devem permanecer removidos por longo período de tempo. Isso também permite que a ferida resseque. Então é assim, o curativo você tem que trocar ele geralmente de 24 a 24 horas, né? Ou dependendo como tiver aquele ferimento, se aquele ferimento tiver muito puxa, tiver muito exudado, como que tá saindo muito ainda sangue ali, você tem que pegar e tem que trocar ele pelo menos 2 vezes ao dia. Você não pode deixar ele muito. E o soro é ambiente, tá? Não ele frio, ele é ambiente. Impermeável à bactéria. Os esparadrapos devem ser aplicados como uma moldura de um quadro e cobrir toda a gaze. Se ocorrer um excesso de exudato, você deve trocar esse curativo. Então, esse curativo você vai observar. Tem curativo que você vai trocar de 24 horas, tem curativo que você vai trocar 3 vezes ao dia, tem curativo que você vai trocar 2 vezes ao dia. Não tem uma regra assim específica. Você tem que pegar e tem que trocar ele. Você tem que ver como que tá ele, se ele tem muito exudado, se ele não tem, como que tá aquele ferimento, né? E sempre, pessoal, lembrar, você vai colocar o esparadrapo, você colocou a gasa, vamos supor, dobradinha no meio, né? A gente dobra a gasa no meio, colocou ali em cima de um ferimento. Você vai colocar em volta o esparadrapo ou o microporo. Você vai colocar em volta daquele ferimento, em volta daquela gasa. Você não precisa cobrir toda a gasa não, em cima dela, só em volta dela para que no meio que ela possa respirar ali, possa respirar aquela ferida possa respirar. Porque senão também se ficar totalmente ocluído, também pode ser que prejudique ali a cicatrização. Isento de partículas e de micro-organismos, não deve usar lã de algodão ou qualquer gaso desfiada. Por quê? Porque às vezes se tá um curativo aberto, uma ferida aberta, aquela ferida que tem muito tecido de granulação, se você coloca uma gasa desfiada, você cobre aquela ferida com a gasa. Se ela está desfiada, o que vai acontecer? Dentro da ferida vai ficar cheio de fiapinho da gasa. E depois, para você tirar esses fiapinhos, causa muita dor no paciente. Pode ser usado também a gase estéreo. A gase estéreo ela é bem grandona, assim. Ela é grande, ela é igual um pano, assim. Ela não tem fiapo, tá? Ela não tem fiapo, ela é grande, você pode colocar, por quê? Porque ela não tem esses fiapinhos. Então, se tem tecido de granulação, é recomendável que você coloque a gás estéreo, para não precisar ficar tirando os fiapos depois, porque isso também causa muita dor para o paciente, porque depois você tem que tirar tudo aquele fiapinho lá. Não pode deixar, porque é o meio de infecção para ele. Retirado sem trauma, né? Você vai irrigar com bastante soro. Se você colocou a gase e você viu que grudou, que aderiu na pele do paciente, aderiu ali na ferida, você não pode puxar. Porque se você puxar, você vai causar um trauma ali. Você pode até tirar o tecido de granulação. Então, você tem que molhar bem, 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 até a gasa soltando sozinha, tá? Vai, dependendo do ferimento, pode ir 3 litros de soro, 2 litros, mas você tem que retirar sem causar trauma ali. Porque causa muita dor pro paciente. O paciente, ele grita de dor. Se você puxar assim no seco, ele grita de dor. E ele não vai querer mais que você mexe nele. Curativo asséptico.
quando necessário, utilizar luva estéreo e material estéreo. Quando for aquele paciente do centro cirúrgico, né, que está na clínica cirúrgica, ou se for da clínica médica mesmo, você vai usar, tem procedimento que você vai ter que usar luva estéreo, tem procedimento que não, tá? Aqui é uma figura mostrando como que deve calçar a luva estéreo, tá? Isso nós vamos estar vendo na prática, como que a gente vai calçar a luva estéreo. Primeiro você vai abrir o pacote da luva, lá tem mão direita e mão esquerda. Vou ensinar vocês a calçar, onde vocês não devem mexer, como deve colocar tudo certinho, tá bem? Então, os tipos de curativo. O tipo de curativo deve ser realizado, varia de acordo com a natureza, a localização e o tamanho da ferida. Em alguns casos é necessária uma compressão, em outros lavagem com solução fisiológica. Outros você vai colocar, vai mobilizar com atadura, né, com talas. Nos curativos em orifício de drenagem de fístulas entéricas, que é lá no centro cirúrgico, lá da clínica cirúrgica, com a proteção da pele, são em torno da lesão, com o objetivo principal. Então, pessoal, vamos supor, tem um paciente que ele está com um tubo ali de drenagem, certo? O tubo de drenagem, você tem que fazer o curativo nele. Você vai fazer como? Você vai fazer em volta dele. Você vai pegar a gasa e vai fazer em volta dele, tá? Tudo isso nós vamos estar vendo na prática aí. Então, os tipos de curativo. A gente tem o curativo semi-oclusivo, oclusivo ou fechado. A gente tem o compressivo e o aberto. A gente tem curativo grande, extra grande e de fístula, né? Nós vamos estar falando agora de cada um deles, tá? O curativo semi-oclusivo. Esse curativo, ele é absorvente, né? Ele é absorvível e comumente utilizado em feridas cirúrgicas, drenos, feridas exudativas, absorvendo o exudato e isolando a pele subjacente saudável. Então, você vai colocar só ali naquele pedacinho. O oclusivo fechado é aquele que você não vai permitir a entrada de ar ou fluido. Você vai fazer uma barreira mecânica nele, impedindo que ele perda fluido, promovendo o isolamento térmico, a fim de impedir a formação de crosta. Você não vai fazer que ele faça cicatrização igual a gente viu, a cicatrização fisiológica. É assim, ó. O semi-ocluído, você vai colocar só sobre a ferida, assim. Você vai deixar no meio da ferida para ela respirar. O oclusivo é quando você vai passar a venda, a atadura, em volta, assim, a faixa, né? Em volta dele. Você vai fechar ele completamente. Você não vai deixar nem um pedacinho para ele respirar. O curativo compressivo é utilizado para reduzir o fluxo sanguíneo, promover a estase e ajudar a aproximação entre extremidades da lesão. O compressivo é aquele que você vai fazer hemostasia, aquele que você vai comprimir mesmo. O aberto, eles são realizados em ferimento que não há necessidade de serem ocluídos. Exemplo, as feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, corte pequeno, sutura. Na sutura, pessoal, você não faz curativo nenhum, tá? Você deixa ele aberto é normal, sem nada, sem gasa cobrindo, sem nada. Escoriações, tá? Que são exemplo desse curativo. Então, são cortes pequenos, sutura e escoriações. A gente deixa curativo aberto. O aberto é esse daqui, ó. Tá vendo? Estão limpando com soro, ó. Tá com uma gasa para secar o excesso, mas tá aberto. Nas escoriações também, você só vai lavar só e vai deixar ele aberto. O compressivo é quando você tem que apertar um pouco o curativo. Tem que apertar um pouco a faixa, assim. Se for usar faixa, tem que apertar um pouco a faixa para comprimir ali. Curativo grande. Curativo realizado em feridas grandes, variando
de 3,5 a 80 centímetros. São incisões contaminadas, grandes cirurgias, incisões intensas, que é cirurgia torácica, cardíaca, queimadura, né, toracotomia de drenagem, úlcera infectada e outros, né? Porque a cirurgia torácica ela pega todo o tórax quase. Quase não, ela pega todo o tórax ali. Curativo extracirúrgico ou extra grande. São curativos realizados em ferida grande, com mais de 80 centímetros. Todas as ocorrências de curativo extra grandes deverão obrigatoriamente constar a justificativa médica. Por quê? Por que disso, né? Então, lembrar, pessoal, dos tipos de curativo que a gente tem, tá? Lembrar o exemplo de cada um aí. A ferida com fístula ou descência de parede. O que é isso? É quando ocorre uma fístula ou descência de parede ou túnel. Torna-se difícil a realização da limpeza no interior da ferida, proporcionando um ambiente ideal para a colonização de patógenos. O ideal é realizar a limpeza da ferida em todo o interior com jato de solução fisiológica. Sempre solução fisiológica. Aqui é uma fístula cutânea, ó, tá vendo? Aqui é uma fístula anal. Então, você vai lavar somente com soro fisiológico, tá? Bom, pessoal, vou passar um vídeo aí pra vocês, falando dos curativos, tá? Só um pouquinho. Necessário, né? Quais são fatores necessários num curativo para que uma ferida venha cicatrizar? Então eu quero que você guarde o tempo todo com você. Todo mundo tá escutando? Essas três coisas: limpeza, umidade e calor. Limpeza, umidade e calor. Isso mesmo. É isso que vai favorecer o curativo a cicatrizar a ferida. Também quero lembrar vocês que a anatomia da pele é epiderme, derme e hipoderme. São as três camadas. A nossa pele ela é responsável por 70% da nossa imunidade. Então você imagina uma pessoa cheia de feridas. Ela está muito suscetível a infecções. Então é necessário, né? Quais são os fatores necessários num curativo para que uma ferida venha cicatrizar? Então eu quero que você guarde o tempo todo com você essas três coisas: limpeza, umidade e calor. Limpeza, umidade e calor. Isso mesmo. É isso que vai favorecer o curativo a cicatrizar a ferida. Também quero lembrar vocês que a anatomia da pele é epiderme, derme e hipoderme. São as três camadas. A nossa pele ela é responsável por 70% da nossa imunidade. Então você imagina uma pessoa cheia de feridas. Ela está muito suscetível a infecções. Então é por isso que fazemos os curativos, para proporcionar conforto aos pacientes, para evitar infecções e etc. E muitas outras complicações. Estarei mostrando para vocês hoje a classificação de cada tecido. Estarei falando também sobre qual fármaco utilizar em cada tecido. E vamos lá. Vamos falar. Vamos mostrar a lesão por pressão. Então, pessoal, aqui nós criamos uma lesão por pressão artificial. Lesão por pressão, úlcera por pressão, na verdade são as mesmas coisas. Só mudou a nomenclatura, mas continua sendo a mesma coisa. Mas enfim, ó, vamos lá. Então, o tecido que eu tenho, esse tecido que vocês estão vendo contornar a ferida, é chamado epitelização.
Então, esse tecido, ele é a favor da cicatrização. Na verdade, é ele que cicatriza a ferida. O segundo tecido que nós temos aqui, esse tecido vermelho, esse tecido é chamado tecido de granulação. Ele também é a favor da cicatrização. Ele trabalha em conjunto com o tecido de epitelização. Esse tecido de granulação, o que ele faz? Ele faz todo o preenchimento. Ele faz todo o preenchimento da ferida. Agora, já o terceiro tecido, que é esse tecido amarelado, é chamado esfacelo. Lembrando a todos que o esfacelo, ele já é uma necrose. Ele é um tecido rico em fibrina, em colágeno, em leucócitos. Ele é um tecido que ele é um tipo de tecido que ele favorece o depósito de micro-organismos. Então ele é um tecido que ele é contra, ele é um tecido chamado desvitalizado. O quarto tecido, que é esse tecido escuro, né, preto, ele é o chamado necrose coagulada. Esse tecido, ele já é morto. Então, esse que não é a favor mesmo da cicatrização. Ele também é chamado tecido desvitalizado. Então, a gente percebe, né, que numa lesão por pressão, nós temos 50% dos tecidos a favor e 50% dos tecidos contra essa cicatrização. Eu estarei aqui mostrando para vocês um pouquinho da técnica de fazer curativo, dizendo qual fármaco utilizar em cada um desses tecidos. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que algumas curiosidades, né, a respeito de como fazer um curativo. Primeira coisa, né, uma pergunta que surge muito dos alunos, né? Pode-se lavar uma ferida com água corrente? Sim ou não? Pessoal, sim. Pessoal, água corrente é o principal solvente do planeta Terra. Então, podemos sim. Tanto é que quando o recém-nascido nasce, né, o primeiro banho dele tem que ser com água corrente. Então, água corrente. Pode sim lavar essa ferida com água corrente, de preferência morna, né? Por que isso? Vocês lembram que eu falei que tem 3 coisas que fazem uma ferida cicatrizar? Limpeza, umidade e calor? Então, de preferência, uma água morna e um sabão neutro também. Então, beleza. Uma outra coisa também, né? Com que, muitas das vezes, né, o profissional ele acaba não tendo no hospital, diante de um paciente acamado, ele acaba não tendo ali uma água corrente para lavar essa ferida. Portanto, quando for assim, é só soro fisiológico. Soro fisiológico 0,9%. Não tem água corrente, soro fisiológico 0,9%. Em 100% das feridas. É o meio mais seguro de se limpar uma ferida, é com soro. Pessoal, outra coisa também. De preferência, quando vocês forem fazer um curativo, façam com luva estéril. De preferência com luva estéril. A intenção, né, de você fazer um curativo é o quanto mais limpo ele ficar, quanto mais você seguir uma técnica séptica, é melhor. Né? Quando a gente fala assim, nossa, mas por que vai fazer um curativo com luva estéril se a água morna não é estéril? Se a água do chuveiro não é estéril? Bom, na verdade, muitos dos fármacos que nós iremos utilizar nos curativos também não são estéreis, né? Um exemplo deles é o Dersane. O Dersane não é estéril. Então, mas de preferência, uma luva estéril é interessante, principalmente no setor muito contaminado, como clínica médica e UTI. Lembrando a todos que todo o hospital é colonizado. O hospital ele é colonizado do primeiro ao último andar. Todos os setores são colonizados por bactérias, mas existem os setores que são mais, né? Como UTI, por exemplo. Então, gente, vamos falar agora sobre a técnica de como fazer esse curativo. Pessoal, então, essa luva, ela não é estéril, ela é de procedimento, tá? Mas eu quero que vocês imaginem que ela é uma luva estéril, né? Como eu disse, de preferência, deve ser feito com luva estéril. Então, vamos lá, né? Vamos limpar essa ferida com soro. Eu tô falando assim, mas na verdade eu não vou limpar, né? Porque isso aqui é tinta, na verdade, né? Se eu mexer aqui vai virar uma lama danada, vai virar uma meleca. Mas é só pra gente ter ideia, né, de como se limpa essa ferida. As feridas, elas devem ser limpas do mais limpo para o mais sujo, né? Então, qual que é a parte mais limpa dessa ferida?
são as bordas, é o tecido de granulação, o tecido de epitelização. Então, se eu começar a limpar essa ferida da necrose, do esfacelo e depois vir para os tecidos limpos, passa a ser errado. Eu não estou fazendo uma técnica, eu não estou obedecendo a técnica. Então, o que acontece? É do mais limpo para o mais sujo. Eu irei pegar esse tecido de granulação, lembrando que a gente também não pode roçar ele, senão a gente agride ele. A gente quebra o mecanismo de cicatrização. Então, eu não posso roçar. A única coisa que eu irei fazer é molhar com soro, a gaze, somente dar umas encostadinhas nele. Eu só irei encostar, depois vou trocando de gaze, né? Vou sempre pegando uma gaze limpa com soro. Enfim, eu vou limpar ele todo. Eu vou limpar todo esse tecido. Depois disso, pessoal, aí sim, aí também eu pego uma gaze com soro e vou limpar a área mais suja. Nessa parte eu já posso roçar. Esse tecido amarelado, esse tecido necrosado, preto, eu já posso passar a roçar, posso limpá-lo bem. E é assim que faz a limpeza da ferida, do mais limpo para o mais sujo. Após isso, pessoal, né? Agora nós iremos falar um pouquinho dos fármacos. Quais fármacos eu posso utilizar no tecido de granulação e no tecido de epitelização? Bom, nós podemos usar o AGE, por exemplo, né? O chamado Dersane, que é esse produto aqui. Ele é uma das opções. Nós podemos utilizar também óleo mineral, isso mesmo, óleo mineral. Óleo mineral, ele também é bom para esse tipo de tecido. Podemos usar vaselina também, ok? Então são os principais fármacos, né, que cabem a gente usar nesses dois tecidos. Já nos tecidos necrosados, esfacelo e necrose, nesses dois tecidos é interessante eu utilizar, por exemplo, uma colagenase, né? Até mesmo um hidrogel, são tecidos que são desbridantes, né? Então eles são bons para quebrar esse tecido morto. E também, né, a nossa chamada papaina 10%. A papaina 10% também é interessante. A papaya que vem do mamão, ela é ótima para quebrar esses tecidos desvitalizados, né? Para quebrar. Eu vou me referir dessa maneira mesmo. E eu também já quero falar também sobre desbridamento, né? É interessante eu falar sobre isso para vocês. Quem pode desbridar uma ferida? Vocês, auxiliares e técnicos de enfermagem, eu não recomendo fazer isso. Eu não recomendo. Por quê? Eu não recomendo vocês fazerem isso porque vocês não podem dar continuidade no procedimento. Só lembrando a vocês que debaixo desses tecidos são locais altamente vascularizados. São várias veias, vários vasos que passam por aí. A partir do momento que você pegar um bisturi e inventar de tirar essa casca, cortar essa casca fora, ou seja, né, fazer o desbridamento, se você acertar um vaso, o paciente começar a sangrar sem parar, você pode se complicar, né? Você não tem competência, você passa a ser uma pessoa imperita para fazer isso. Você não é especialista para fazer isso. Então, vai a dica aí já para vocês, pessoal. Quem pode fazer isso, esse desbridamento? Enfermeiro e médico. Eles podem fazer. Mas você, enquanto auxiliar e técnico de enfermagem, eu não recomendo que você faça isso. Não arrisque. Pessoal, falando um pouquinho também da colagenase, né, ela que é um desbridante, eu quero só dar uma dica bem legal para vocês quando vocês forem utilizar colagenase no curativo. A colagenase, ela tem assim uma textura bem cebosa. Então é interessante você pegar uma espátula, esparramar bem essa colagenase, você esparramar bem sobre a gaze. Após isso, você colocar nessa ferida, né, somente na parte onde tem a necrose, e você, por trás dessa ferida, você pegar e irrigar. Eu vou até jogar um pouquinho de soro aqui. Você irrigar essa ferida com bastante soro para garantir uma umidade, né? E depois você vai pegar, você vai fechar toda essa ferida com a gaze seca, até mesmo para a fixação pegar, até mesmo para ficar bem fixa. Então é necessário colocar uma gaze seca por trás para aí sim você ir fixando esse curativo com um micropore
ou esparadrapo. Também quero dizer para vocês que, embora você venha sempre obedecer limpeza, umidade e calor, para uma ferida cicatrizar, depende das condições de saúde desse paciente. Pessoal, e para fechar falando sobre esse assunto, quero dizer para vocês que para uma ferida cicatrizar, fora limpeza, umidade e calor, que vai ser oferecido pelo curativo, pela técnica, também vai depender das condições de saúde desse paciente. Um exemplo, se o paciente tem anemia, não vai cicatrizar tão bem essa ferida, uma vez que a hemoglobina ela é responsável por transportar oxigênio. Então, depende da oxigenação também das células. Uma outra condição também, que não é muito a favor de uma cicatrização de uma ferida, é a diabetes. Todos nós sabemos que o paciente que tem diabetes, ele tem uma circulação não muito boa. Não é muito bacana a circulação sanguínea de um paciente com diabetes. Até por isso é que ocorre o retardamento na cicatrização dessas feridas. Espero que tenham gostado. Só que contando com um pouco. Pessoal, todo mundo conseguiu entender o vídeo? Acho que sim, eu pelo menos sim. Você viu, né, no vídeo que a gente não pode limpar, a gente começa sempre do menos contaminado para o mais contaminado. E a gente não vai esfregando, tá? A gente vai limpando mesmo. A gente dobra a gás em 4. A gente dobra a gás em 4. Quer ver assim, mais ou menos? Ó, vou pegar um papel aqui só para demonstrar, tá? Que a gente vai ver isso certinho lá na prática. A gente dobra a gás em 4. Aqui, ó, a gente dobrou a gás, a gente coloca a pinça aqui e a gente passa primeiro um lado assim da ferida, daí depois a gente passa o outro lado, a gente vai virando a gás, a gente não passa também o mesmo lado que a gente passou. A gente sempre vai limpando devagar. E daí a gente limpa o meio da ferida, do mesmo jeito, sempre unilateral, né? Nunca, tipo, indo e voltando, nunca esfregando. Certo? E, igual ele falou, os medicamentos a gente vai que são as coberturas, os tipos de cobertura. A gente vai ver na próxima aula os tipos de cobertura. Vamos. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho só uma pergunta, doutora. Quando você estava falando lá para trás, quando você estava falando sobre os curativos semi-oclusivo e o oclusivo. O oclusivo é o que fecha totalmente, né? Não deixa a entrada de ar nada. Mas no começo da aula também você disse que esse tipo de curativo não é muito bom, porque deixa literalmente fechado. Qual é o motivo de fazer esse curativo? O oclusivo, você vai ver da extensão da ferida. Você vai ver o tipo da ferida, entendeu? Ele não é muito bom. Por quê? Porque você vai colocar gás, você vai colocar e você vai colocar o esparadrapo em cima dele. O fechado, você tá falando, né? E o semi-oclusivo, a gente usa sempre mais o semi-oclusivo. Pra gente não fecha totalmente em cima dele. A gente não fecha o esparadrapo totalmente em cima dele. A gente só coloca o esparadrapo em volta dele. Pra deixar a ferida respirar ali, deixar entrar o ar ali. Sim, isso eu entendi, mas eu queria entender o porquê da finalidade de fechar, então, se o Porque semi-oclusivo tem ferida que você tem vai ter entrada de ar. tem ferida que você vai ter que fechar totalmente ela, entendeu? Para não entrar uma contaminação, por exemplo, numa cesárea. Entendeu? Num ferimento, não é ferimento que a gente chama, numa cicatriz cirúrgica. Você não pode deixar respirando ali, você tem que fechar totalmente ela para não entrar infecção. Porque o ar do hospital é totalmente contaminado. Então daí você vai ter que fechar totalmente ela. Usa mais, então, em ferimento muito interno, né?
tipo, igual, você fez uma cirurgia, né? Você vai usar em ferida cirúrgica. Você vai colocar o óculos, você vai colocar o fechado. Beleza. O aberto, geralmente, a gente deixa para quê? Para aquelas úlceras de pressão. A úlcera de pressão é quando o paciente fica muito tempo deitado, né? Daí a gente passa o olhinho, igual o moço explicou no vídeo, a gente passa, tem o Dersane, que a gente chama, ou aquele óleo que ele mostrou também. A gente passa para quê? Para hidratar a pele do paciente, para que ele não fique criando atrito ali com o lençol, com a roupa dele, entendeu? A gente até indica o colchão de ar, por causa disso. Para não lesionar mais, porque se ele começa a criar atrito ali, pele, lençol, ou às vezes também o colchão, né? Dependendo do colchão, tudo isso a gente tem que observar, porque se ele começa a criar atrito ali, aquele paciente fica muito deitado, a pele começa a criar atrito, a pele começa a ficar vermelha, depois ela fica meio descamada assim, daí ela começa a criar ferida. Ferida mesmo, fica uma ferida assim, sabe? Se você não cuida, o paciente não pode nem deitar mais de bruço, dependendo do lugar que for, e não pode nem deitar, porque fica ferida mesmo. Daí você tem que cuidar Tipo assadura. fica igual assadura. Daí fica aquele aspecto de assadura, daí depois ele começa a descamar. Daí depois ele começa a criar a ferida propriamente, sabe? Então tudo isso você tem que tomar cuidado, tudo isso o médico tem que ver, né? Pra tá passando pros enfermeiros, né? Pros técnicos, né? Na verdade a gente passa pro enfermeiro, né? Geralmente. Na visita médica, a gente faz a visita médica, que a gente chama de recorrida, né? No Paraguai a gente chama de recorrida. No Brasil é visita médica. A gente faz a visita médica e a gente observa tudo isso no paciente. Tudo isso a gente tem que observar, se ele tá como que é a alimentação dele, como que ele está se alimentando, qual que é a dieta dele. Senão a gente pede ajuda para nutricionista, a gente pede ajuda para enfermagem, ó, tem que mudar de tanto e tanto tempo de decúbito, né? Mudar de posição o paciente, de duas em 2 horas. Isso daí é a enfermagem que faz. Até a questão de fralda, né? Se o paciente usa fralda para não criar esses ferimentos, essas feridas, para não precisar a gente ficar cobrindo ele de curativo aí, né? A gente tem, primeiro vem a precaução, né? Que as precauções são essas, geralmente. Mais alguma dúvida? Acho que não. Obrigado. De nada. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? Muito obrigada a atenção de todos. Tenha a todos um ótimo final de semana aí.